Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo aqui para a gente estar falando mais um pouco sobre a série Vidas Transformadas. Venho trazer aqui mais uma mensagem aos nossos corações. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4 e versículo 13 e 14. Tá? João 4, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Nessa mensagem a gente vai falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, de infinita bondade e misericórdia. Pai, estamos aqui mais um domingo para podermos aprender mais de Ti, para sermos transformados, ó Pai, pela Sua palavra, pelo Seu infinito amor por nós, almas pecadoras, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e sei que continuará fazendo se permitirmos, ó Pai, dar lugar ao Teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha me ajudar a que não seja eu falando, mas que seja Teu Espírito Santo, ó Pai. Que assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? E aqui, como todo mundo já conhece a história da mulher samaritana, né? Jesus, lá no versículo 4, fala assim: e era necessário passar pela região da Samaria. Nessa palavra necessária, diz assim, era uma necessidade, né? Jesus ele tinha uma necessidade de parar ali em Samaria. Como muitos sabem, os judeus e os samaritanos eles não se davam, né? Então, geralmente os judeus eles davam uma volta para chegar até a Jerusalém. Porém, eles não passavam por Samaria, por haver uma rixa entre os dois povos. Mas Jesus achou uma necessidade, e essa necessidade a gente vai falar aqui. E assim, Jesus chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E ali ficava um poço. E lá no versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E essa mulher, ela ali parada, era por volta de meio-dia, mais ou menos, né? Não era um costume de uma mulher ir sozinha tirar água no poço, e muito menos esse horário de meio-dia. Mas essa mulher era diferente. Ela não podia ficar perto das mulheres, por ela ser mal vista em Samaria. E a gente já conhece essa história, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E Jesus, ali sentado perto do poço, e essa mulher chegou e Jesus falou assim: dai-me de beber. E já é meio estranho, né? E Jesus, lá no versículo 8 diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. E então a mulher samaritana perguntou para Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Como eu falei, né? As mulheres, as pessoas de Samaria não falavam com os judeus, né? Pela essa rixa. Então, tipo assim, um homem ainda falar com uma mulher e ainda samaritana era meio difícil naquele tempo. Então, ela disse, né? E Jesus respondeu para ela assim: se você conhece o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria a ele que desse água viva. Né? Se aquela mulher soubesse quem era aquele homem que estava ali pedindo água, certamente ela que deveria pedir. Mas Jesus é tão lindo, vamos dizer assim, que ele não chega já acusando ela, não chegou perguntando nada falando nada da vida dela, simplesmente ele foi como uma pessoa puxar um assunto. Jesus ele sabia quem era aquela mulher, mas em nenhum momento ele julgou, simplesmente ele sentado ali, meio que, vamos assim, jogar um papo fora, né? Ou jogar, assim, conversar um pouco com ela. E começou pedindo água. Jesus poderia muito bem pedir aos seus discípulos
né, que foram comprar comida, pedir para um ficasse ali para ajudar ele a pegar a água. Mas não, todos foram lá na cidade de Sicá para comprar comida, mantimento. E ele ali sozinho, porque ele precisava conversar com essa mulher, ele precisava mudar a vida daquela mulher. E aqui, a mulher respondeu para Jesus logo depois: o Senhor não tem balde e o poço é bem fundo. De onde vai conseguir água viva? Aquela mulher até agora não tinha entendido o que Jesus quis falar. Por acaso o Senhor é maior que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? E aí Jesus respondeu: quem beber da água voltará a ter sede. Ou seja, quem beber dessa água desse poço aqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus estava querendo dar a vida eterna para ela, querendo dar uma vida melhor, uma vida alegre. E essa mulher disse: Senhor, que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Porque para a mulher ter que ali ficar buscando água para levar para casa é pesado e incômodo, claro, a gente sabe. Mas nesse momento ela não tinha entendido ainda quem era exatamente, quem estava falando com ela e o que ele estava oferecendo para ela. E logo Jesus falou assim, né, meio que, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Aí Jesus meio que chamou ela assim, falou assim: vá ao seu marido e volte aqui. Eu tenho certeza que nesse momento deu aquela pontada meio que no coração dela, né? E ela respondeu: eu não tenho marido. E aí Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Né? Jesus já meio que falou no profundo com ela, falou: olha, todos esses homens que você teve, né, e agora esse aqui que está com você não é seu marido. Né? Então Jesus já estava ali conversando com ela, que muitas vezes a Bíblia não fala, mas vamos pensar que talvez essa mulher estava buscando uma felicidade em homens, né? Buscando felicidade em casar com um, casar com outro e por fim ficar com um homem que não era seu marido. Talvez ela esteja buscando uma felicidade no casamento, ou muitas vezes a gente busca a felicidade do qual não é felicidade. Né? Talvez a pessoa vai falar: olha, eu vou casar para ser feliz, eu preciso ter um filho para ser feliz, eu preciso ter uma casa para ser feliz. Mas Jesus estava mostrando para ela ali quem era que ia dar a felicidade eterna para ela. Né? Muitas vezes a gente pensa em coisas materiais que vão nos trazer felicidade. Mas Jesus mostra pra gente e Ele é a felicidade. E aqui ela responde: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais, aí ela já vem meio que mudando, não mudando, parece que ela vem mudando de assunto, mas ela vem falar assim: olha, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Talvez parece que ela mudou de assunto, mas ela queria falar assim: tá bom, eu errei, eu sei que eu pequei, eu preciso adorar a Deus, mas aonde? E aí Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Então Jesus falou: eu estou aqui, me adore. Peça perdão pelos seus pecados, me adore aqui neste momento, eu estou aqui. E aí ele falou: me adorarão, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram para ser adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes a gente fala: eu só vou adorar na igreja, quando eu for para a igreja dia de sábado eu vou adorar, quando eu for para a igreja de domingo eu vou adorar. Você tem que adorar a Deus em todo o tempo. Acordou, você adore a Deus.
Deus precisa de pessoas, você precisa ser, eu preciso ser pessoas adoradoras 24 horas. Não só no templo, e como ela falou, como os samaritanos achavam que só deveria adorar no Monte Sicar, ou então os judeus que acham que deveriam adorar só em Jerusalém. Não, você deve adorar não só na igreja, mas em todos os lugares onde você estiver. Se você estiver no seu trabalho, honra a Deus no seu trabalho. Se você estiver na escola, honre-a na escola, honre no seu lar. E em todo tempo você deve honrar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Então a mulher respondeu: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Então ela teve algumas perguntas ali para até entender que ela estava falando com o Salvador. E naquele momento chegou os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, né? Como eu havia falado antes, tipo Jesus falando com uma mulher e uma mulher samaritana, né? Mas nenhum deles perguntou o que ele estava querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. E naquele momento a mulher ela deixou seu cântaro e foi para a cidade para dizer ao povo, né? E os discípulos bem sábios, né? Ele falou assim: não vamos perguntar, né? Porque a gente sabe que ele é Jesus e a gente sabe o que ele está fazendo. E então aquela mulher foi ali na cidade e falou: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até aonde Jesus estava. Enquanto isso, seus discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Né? Mas Jesus disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então seus discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bom, naquele momento, né, mais à frente a gente vai entender que muitos samaritanos foram ali falar com Jesus. Aqueles samaritanos que não gostavam dos judeus, porque Jesus veio dos judeus, né? Então, aquela mulher que outrora era uma mulher que era derrotada por seus pecados, uma mulher que era ignorada por outras mulheres e homens também, por tudo que ela fazia, por tudo que ela fez. E naquele momento Jesus viu que ela precisava transformar aquela vida, porque ela era uma missionária. Foi ela que abriu o caminho para Jesus ali entrar em Samaria e outros adorarem a Jesus e a se entregarem para Jesus, né? Aquela outrora que naquele momento, antes, aquela mulher que era uma mulher pecadora, aquela mulher que não tinha felicidade, que buscava felicidade em outras coisas carnais, né? Coisas banais, materiais, buscavam uma felicidade que não estava ali, né? E ela, que naquele momento ela só ia naquele cântaro sozinha, triste, naquele poço que só trazia tristeza para ela, por ela estar ali sozinha, buscar água sozinha. E agora, a partir de agora, ela ia ali uma felicidade, porque ali ela encontrou a salvação. E às vezes a gente pensa assim: eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa porque eu estou no trabalho ou porque eu estou no trem, né? Talvez aquele trem que é uma tristeza ou aquele trabalho que é uma tristeza para aquela pessoa, né? Pode ser também um lugar de felicidade, porque pode ser ali que ela encontra Jesus. Às vezes pode ser também na igreja. E vamos falar assim, não só na igreja, em todos os lugares você deve pregar o evangelho. Eu não vou falar dessa pessoa porque eu não vou falar de Jesus para essa pessoa, porque aqui não é o lugar. Em todos os lugares são lugares para você falar de Jesus. E pode ser que essa pessoa abra caminho para a família dela também, né? Como essa mulher, ela abriu caminho ali em Samaria para falar de Jesus. Ela começou a pregar, falou: olha, tem um homem e eu sei, acredito que ele seja o Cristo. Ele falou tudo sobre mim e ele transformou a minha vida. Vocês precisam conhecer quem é Jesus. E muitas das vezes, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente sabe quem é Jesus, quando a gente é transformado por Jesus, a gente não cansa de querer falar o que Jesus fez na nossa vida.
Quando a gente é transformado, a gente precisa mostrar Jesus para as outras pessoas, o que Jesus fez comigo e o que Jesus continua fazendo. Não deixe você que é cristão, você que está indo para a igreja, não deixe esse verdadeiro amor morrer. Porque às vezes a gente fica um pouco cansado, né? Às vezes a gente fica fadigado do dia a dia e a gente para de falar sobre Jesus. A gente para de falar quem é Jesus. E muitas vezes tem uma pessoa do seu lado buscando uma água que não é uma água que não é a felicidade. Você precisa levar a água viva para essa pessoa. Às vezes a pessoa pode estar do seu lado, pode estar na sua casa, no seu trabalho. Essa pessoa às vezes precisa de você para mostrar quem é Jesus, o transformador de vidas. E essa pessoa pode transformar outras vidas também. Basta querermos. Então, se você não está transformando vidas, se você não está levando Jesus para outras pessoas, para nesse momento e pede para Jesus. Fala, Senhor, transforma novamente minha vida, traz aquele verdadeiro amor, aquela vontade de falar quem é o Senhor. Que possamos hoje aprender que Jesus ele transforma a vida e que Jesus não te rejeita. Porque muitas pessoas rejeitaram aquela mulher, mas Jesus em nenhum momento rejeitou ela. Em nenhum momento Jesus rejeitou Zaqueu, em nenhum momento Jesus rejeitou os cegos, os endemoniados, em nenhum momento Jesus rejeitou eles. Porque Jesus sabia que eles também poderiam pregar, assim como aquela mulher. Então convido você a orar comigo, a falar, Senhor, eu preciso ser um transformador de vidas, eu preciso falar de Jesus para outras pessoas, para que Teu Espírito Santo venha transformar. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, de infinita bondade e misericórdia. Pai, estamos aqui hoje, Senhor, para ser transformados por Ti. Senhor, se há alguém que não foi transformado, que o Senhor venha ajudar, assim como ajudou aquela mulher, ó Pai, que precisava de água viva. Senhor, nos ajude também, nós que às vezes levamos a palavra, estamos tristes, abatidos, ó Pai, e que às vezes perdemos esse verdadeiro amor, esse amor que transborda o nosso coração, ó Pai, que precisamos ser transformados a cada dia e ver, ó Pai, que precisamos adorar a Ti em espírito e em verdade e em todo o tempo, ó Pai, todos os dias, ó Pai, precisamos transformar vidas, ó Pai, para que o Senhor venha transformar essa vida, Pai. Nos ajude, ó Espírito Santo, tocando em nossos corações, para que outros corações sejam tocados por Ti. Eu te peço, Senhor Jesus, nos ajude e fique conosco hoje e que essa palavra venha transformar as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo, irmãos.